Prezados, muito boa tarde, bom dia e boa noite. Não sei que horário você possa estar assistindo esse vídeo, espero que esteja bem. Meu nome é Ítalo Hatz, eu sou um dos integrantes do grupo do 5º período do projeto de extensão de Direito Penal da Faculdade Uniaraguaia. Nós vamos tratar sobre o crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, certo? Você já viu, ou já viu acontecer, ou já aconteceu com você talvez, alguém que se apropria de um bem que lhe foi entregue de forma legítima, ou seja, alguém te empresta algo e você começa a agir como se aquilo fosse seu? Trata-se do crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal. Vou ler parcialmente, ou melhor, vou ler o caput do artigo 168 do Código Penal para vocês terem uma ideia substancial do que o legislador queria deixar para a sociedade. O artigo 168 assim diz: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou a detenção. A pena prevista é reclusão de 1 a 4 anos e multa, certo? Vou explicar substancialmente do que se trata esse crime para poder entender um pouco mais fácil, certo? Esse crime ocorre quando alguém recebe ou possui um bem de forma legítima, mas decide se apropriar dele. Um exemplo prático que acontece diariamente no dia. Um amigo te empresta o carro dele. Em vez de você devolver o carro que lhe foi emprestado, você vende o veículo como se fosse seu, ou financia, ou dá de garantia em outra posse, ou uma outra compra que venha a ser feita, certo? Esse é o crime de apropriação indébita substancialmente. Bom, o crime de apropriação indébita a gente já entendeu um pouco sobre, né? Mas o que diferencia ele do crime de furto ou de roubo? O crime de apropriação indébita, algo lhe é passado de boa fé. Alguém te dá de posse um bem que você começa a agir como se fosse seu. Mas diferencia-se do furto, porque o furto você subtrai o bem alheio, imóvel, sem que a pessoa sequer tenha noção de que foi furtada. O roubo, por outro lado, ele é a subtração de bem alheio imóvel mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, violência, aponta a arma na sua cabeça, pede, passa o celular, ou bate na vítima, né? Isso diferencia substancialmente o crime de apropriação indébita dos outros, porque algo lhe foi passado de boa fé, mas você usufruiu de maneira errada. E como qualquer outro crime, o crime de apropriação indébita ele tem as suas consequências jurídicas, não só no ramo penal, mas também no ramo civil. Mas vamos nos deter somente ao ramo penal. O que seria a consequência do crime de apropriação indébita? Quem pratica apropriação indébita pode pegar de 1 a 4 anos de reclusão, além do pagamento em multa, tá? Alguns casos a pena pode ser aumentada quando o crime é cometido contra idoso ou em razão de ofício ou profissão. Mas eu não vou adentrar mais sobre isso, porque eu irei passar a palavra para o meu colega e ele irá aprofundar mais especificamente sobre o parágrafo 1º e os incisos 1, 2 e 3, que trata dos casos de aumento de pena do crime de apropriação indébita, certo? Bom, e como eu disse, fazendo um breve fechamento, espero que você tenha entendido brevemente o que se trata o crime de apropriação indébita. Irei concluir, basicamente, e passar a palavra para os meus nobres colegas que vão aprofundar o conhecimento com vocês sobre o artigo. Bom, a apropriação indébita é um crime que pune o abuso de confiança. Fique atento. Aquilo que lhe é entregue para que você usufrua ou lhe é emprestado deve ser devolvido no tempo correto e da forma correta, para que não haja represálias jurídicas. E fique atento, porque é algo muito corriqueiro no nosso dia a dia e acontece com qualquer um. Bom, meu nome é Ítalo Hatz e eu passo a palavra para os meus novos colegas. Muito obrigado. O crime de apropriação indébita possui 3 causas de aumento de pena, previstas no parágrafo 1º do artigo 168 do Código Penal. A primeira dessas causas prevê um aumento de pena quando o sujeito da prática delitiva recebe a coisa em depósito necessário. Observe, estamos tratando de matéria de direito penal, porém a definição de depósito necessário encontra-se no Código Civil.
Bosta. Artigo 647 do Código Civil Brasileiro. É depósito necessário o que se faz em desempenho de obrigação legal, o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. A segunda causa de aumento de pena ocorre quando o sujeito da prática delitiva encontra-se na qualidade de algum dos elementos do rol taxativo do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 168. Como exemplo, quando o sujeito, autor do crime, encontra-se na qualidade de tutor, de curador ou de síndico. Por fim, a terceira e última causa de aumento de pena é bastante simples. Ela ocorre quando o sujeito da prática delitiva recebe em sua posse, em razão de ofício, emprego ou profissão, a coisa da qual ele irá se apropriar indebitamente. Oi, pessoal. Vocês sabem o que acontece quando um servidor público comete apropriação indébita? Bom, apropriação indébita é quando alguém recebe um bem de um valor de forma legítima, mas depois resolve agir como se fosse dono. Esse é o crime do artigo 168 do Código Penal, e a pena vai de 1 a 4 anos de reclusão ou multa. Agora, quando quem faz isso é um servidor público, usando o cargo para se apropriar de dinheiro ou bens que estavam sob sua responsabilidade, a coisa muda de figura. Esse caso, a lei chama de peculato, que está no artigo 312 do Código Penal. E aí a pena é muito mais pesada, de 2 a 12 anos, porque não é só um patrimônio privado que está em jogo, mas também a confiança do Estado e da sociedade. Mas atenção, se o servidor pratica a apropriação em uma situação que não tem nada a ver com o cargo, ele responde pela apropriação indébita comum, igual qualquer outra pessoa. Ou seja, a diferença está em ter ou não relação com a função pública. Se tiver, é peculato. Se não estiver, é apropriação indébita simples. Ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego Soares, sou participante do 5º período noturno da Faculdade Unaraguaia. Estamos participando do projeto de extensão oferecido pela Faculdade de Direito Penal, onde o meu grupo está falando sobre apropriação indébita, que está presente no artigo 168 do Código Penal. Ele é um princípio, fiquei com a parte do desfecho desse grupo, ele é um princípio que fere não só um crime simples, mas, por exemplo, ele fere a confiança das pessoas, ele fere a ética, ele fere o respeito, onde esse artigo ele trata de querer trazer justiça e um equilíbrio para as pessoas que cometem esses crimes. Com isso, ele é fundamental, uma característica fundamental para garantir a justiça e o equilíbrio, que seja aplicado, protegendo não só a pessoa, mas como seu patrimônio. Era somente isso. Agradeço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Pedro Paulo, do 5º período do curso de Direito da Unaraguaia. O objetivo desse vídeo é complementar a fala dos colegas a respeito do crime de apropriação indébita. Eu vou fazer a análise de 2 casos concretos e a gente vai ver na prática como que esse crime acontece e como que os tribunais julgam esses casos. No primeiro caso aqui, eu tenho um caso que tem 2 acusados que trabalhavam em uma casa lotérica. O primeiro acusado, o tribunal absolveu ele por falta de provas, ou seja, com base no princípio do indúbio pro réu, eles não tinham a certeza absoluta que esse funcionário realmente tinha participado do desvio ali da apropriação do dinheiro, que não foi repassado. Já o segundo acusado, que era o gerente da loja, o tribunal condenou ele no crime de apropriação indébita, majorando, com base no parágrafo 1º, inciso 3º, a pena, considerando que ele era gerente, ou seja, ele era uma pessoa de confiança que tinha a posse ali daquele dinheiro para fazer a gestão da empresa, a gestão da loja. Só que ele usou desse cargo de confiança para, ao invés de repassar os valores da lotérica para a Caixa Econômica Federal, ele pegou o dinheiro para si mesmo.
gerando assim um prejuízo para a empresa que ele trabalhava. Então, nesse caso, a gente teve duas questões. A primeira, a aplicação do princípio do grupo réu, absolvendo um dos acusados, e a segunda, a majoração da pena do segundo acusado, considerando que ele era gerente e tinha um cargo de confiança. Já no segundo caso, eu trouxe para vocês um caso de família, de um processo de inventário, em que o inventariante, ou seja, a pessoa ali designada para administrar o patrimônio do espólio, ele realizou a alienação judicial de um bem do espólio com a autorização do juiz. Mas o juiz determinou que ele depositasse em juízo o valor da venda. Entretanto, apesar de ser intimado várias vezes no curso do processo, ele deixou de depositar o valor em juízo. E depois ele alegou que esse valor era para cobrir despesas do inventário. E ele também não comprovou essas despesas. Então, o juiz, em decorrência dessa situação, condenou ele pelo crime de apropriação indébita, majorando a pena também por ser um cargo de confiança ali, o inventariante, que deveria administrar os bens do espólio, ele acabou dilapidando. Então, nesse caso também a gente tem um exemplo de majoração da pena por ele estar na posse do bem por confiança, né, dos demais herdeiros, que ele ia administrar de forma ética o patrimônio do espólio.